Olá, mulheres que estão ocupando posição de liderança hoje na sua empresa, né? Ou você é supervisora, ou é coordenadora, ou é gerente, mas você sabe que você tem muita contribuição ainda para trazer para a sua organização, ainda mais se você ocupar uma posição executiva. Isso, se você se tornar uma diretora na sua empresa, você vai ser capaz de contribuir com todo o seu conhecimento, com esse seu jeito especial de ser, para melhorar as decisões, para melhorar o ambiente de trabalho. Então, você que sonha ser uma executiva, eu posso te ajudar, porque eu vou te ensinar como chegar numa posição executiva. O que você deve fazer, coisas que você precisa se atentar, como é que você pode aí mudar o seu comportamento, coisas do seu comportamento que você precisa tratar, precisa trabalhar para realmente chegar lá. Então, nesse vídeo de hoje eu vou tratar aqui de um tema delicado. Por quê? Porque algumas mulheres, principalmente mulheres, mais do que os homens, né, acham que precisam ser boazinhas e adotam, né, um jeito de ser para decisões, para tomada de decisões, para comportamentos em reuniões, para aí o dia a dia, sempre querendo agradar, sempre querendo aí ser uma pessoa, um ser humano muito bom, né? Ser aquele ser humano altruísta, voltado para o outro. E isso realmente pode ser um grande dificultador para uma promoção. Porque quando a gente, né, adota uma conduta de querer agradar todo mundo, a gente acaba não agradando ninguém. Nem a gente mesmo fica agradada das situações que a gente acaba aí vivenciando. Então eu vou dar aí alguns exemplos do que é ser boazinha, vou dar exemplo também de como a boazinha acaba sendo percebida pelas suas lideranças, por seus colaboradores, e porque vocês vão ver que não é bom ser boazinha e como mudar, né? O que pode ser feito para mudar, para sair aí dessa armadilha, que é a armadilha de achar que todos esperam, principalmente da mulher, que a mulher seja a boazinha, porque quando ela é a boazinha, aí todo mundo vai aplaudir, porque ela é especial, porque é boazinha. Então vamos lá, vamos entendendo, vamos começar a entender. Vou tentar pegar leve, vamos lá. Então, como é a boazinha? Então, a boazinha é assim, chega um par com um problema, e divide com ela um problema e fala, você podia me ajudar, você podia fazer isso. E ela tá lá, soberbada, e aí ela vai e topa, não, claro, não, vou te ajudar, conta comigo, tamo junto. E tem que parar alguma coisa, né, dentro das atribuições dela, tem que parar alguma coisa dela para cuidar do outro. Quando ela para alguma coisa dela, ela vai prejudicar quem? O chefe dela ou os colaboradores dela. Alguém vai pagar essa conta, alguém tem que pagar essa conta. E ela mesma. Porque ela vai ficar sobrecarregada. Então, não sabe dizer não. Uma das características da mulher boazinha é não sabe dizer não. Não vou dizer não pro meu amigo, não vou dizer não, né, pro meu próprio chefe. Meu próprio chefe chega, ó, tem que fazer isso, mais. Não sabe dizer não e vai assumindo ali. Quem vai pagar a conta? Ela e os colaboradores. Ela vai ficar sobrecarregada e vai deixar os colaboradores sobrecarregados também. Não saber dizer não
é uma característica aí das boazinhas, uma atitude bastante complicada das boazinhas. E qual é uma outra atitude, um outro comportamento muito comum na boazinha? Então a boazinha vai para as reuniões, as pessoas estão falando e ela não se posiciona, não é? Então tem que agradar todo mundo. Como é que ela vai se posicionar mesmo quando ela é contrária à ideia de uma pessoa lá? Ela diz, não, mas eu até consigo ver alguma coisa interessante aí nisso que está sendo abordado, né? E muitas vezes isso pode trazer consequências até para a área dela. Então se você está vendo alguma coisa interessante, então na tua área você não vai precisar, por exemplo, disso, então vai esse recurso para outra área. Porque tá vendo aí a possibilidade, dança, perde, abre mão. Então a boazinha é essa, que quer agradar e que concorda com uma coisa que não era para concordar. Porque não se posiciona ou porque a boazinha tem que dizer que pode ser bom aqui, né? Não se posiciona. Horrível. A boazinha, outra coisa que a boazinha faz. A boazinha, o colaborador, né? Muitos colaboradores percebem, né? E acabam manipulando a boazinha. Então, como é que é essa manipulação? Eles se fazem de vítima e até mentem, né? E pedem situações especiais. E ela, porque fica com pena, aceita ali, por exemplo, libera o colaborador mais cedo, permite que ele chegue mais tarde, no outro dia, alguma coisa que o valha, e isso acaba comprometendo o trabalho da área e os resultados dela. Então, eu dei 3 exemplos aqui, que são exemplos que eu já vi acontecendo, né? A boazinha sempre tem peninha, tem muita peninha, tem também peninha do chefe. Então, coitadinho do meu chefe, ele estava tão nervoso, aí eu tive que ajudar, eu assumi mais isso aqui. Então, tem a boazinha, é um problema a boazinha, né? Porque ela vai mostrando que ela não é um poço sem fim, de assunção de novas responsabilidades, assunção de tarefas e, ao mesmo tempo, a incapacidade de entrega, né? Porque deixa aí tudo numa sobrecarga muito grande. Então, vamos entender aqui a situação. Ela é legal, ela não diz não, ela não se posiciona quando tem que, né, ali peitar, não, porque isso aí vai prejudicar minha área, não se posiciona, não, a gente vai, né, dar um jeito, aquela situação, e também até diante dos colaboradores e tal, ela tem peninha do chefe, tem peninha dos colaboradores e acaba aí sendo muito humanitária, né, ajudando as pessoas e tal, e obviamente ou alguém vai pagar essa conta, ela mesmo e o restante da equipe que não está ali naquele contexto. Agora, como é que ela se sente? Vamos parar agora, vamos sair aqui do mundo do que ela faz e vamos para como é que ela se sente. A boazinha, no final, ela é muito ressentida. Por quê? Porque ela se doa. Ela faz o melhor dela para o outro. Ela trabalha muito, poxa vida, ela se dedica. E não é valorizada. E o outro, muitas vezes, nem agradece. Então ela fica ali ressentida. Outra coisa que deixa ela ressentida é que ela começa a ficar sobrecarregada, trabalhar demais, então ela começa a reclamar. Então ela reclama de tudo e de todos.
Porque quando a gente fica cansado, a gente já tende a ficar mais, né? Bateu, valeu. Então ela aceitou. O combinado não é caro nem barato, ela aceitou. Aí depois que ela aceita, ela fica reclamando. Aí fala pelos cotovelos, que essa empresa é uma droga, que as pessoas não sei o quê, que o mundo não sei o quê, que não dá para fazer, que o tempo, que... Então, começa a entrar aí nas reclamações. Então, ela é ressentida porque ela acha que ela deu demais e não tem um retorno a contento. Ela é ressentida e começa a reclamar, porque realmente está sobrecarregada, os colaboradores vão também, não gostando muito da situação, começam a dar ré, começam a não ajudar como poderiam e deveriam, e aí ela começa a falar mal dos colaboradores. Esse pessoal tá pensando o quê? Porque eu sou boa, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu ajudo todo mundo e na hora que eu preciso ninguém me ajuda. Então, aí o ressentimento, né, vai só aumentando, vai ficando amarga, a pessoa vai ficando dura e amarga. E aí, com o chefe, né, um chefe que, será que ele não vê que não dá mais para pedir mais nada? E ele continua pedindo sem parar? Aonde que vai? Para onde vai? É um poço sem fundo de pedido? Esse homem, meu Deus do céu, essa mulher não tem noção que não dá? Que não é humano? Não é humano o que estão fazendo com a gente, como fazendo comigo? Mas ela fala das pessoas e não com as pessoas. E isso enfraquece a liderança da nossa querida Boazinha. Então, ressentimento, resultado para a Boazinha, né, dentro dela. O que acontece dentro dela? Rancor, ressentimento, insatisfação, sensação e sentimento de que ela dá demais e recebe de menos. Uma infelicidade. E, para piorar, ela se acha ali, se doa tanto, faz tanta coisa. E cadê o reconhecimento? Cadê a promoção? Na hora que vem a promoção, não é para ela. Ela não é nem cotada para... Como que isso pode acontecer? Aí o rancor vai lá para as áreas, as raias das alturas. Como é que o ser humano pode ser tão mal assim, né? Que não reconhece. Aí vamos olhar o outro lado. Vamos olhar para o outro lado agora? Vamos olhar as consequências de ser a Boazinha. Então, quais são as consequências de ser a Boazinha? Como é que o chefe vê a Boazinha? O chefe vê a Boazinha como um peão. Então, tem um problema, leva lá para fulano, que fulano dá conta. Ela acaba dando jeito lá. Aí ela vai fazer. Ela para aquele povo dela lá para trabalhar. Então, o chefe acha ela fraca, que ela não se posiciona, né? Ela não reclama, ela não faz nada. Então ele não valoriza. Não valoriza. Ela é assim, como é que é? Que tinha uma expressão, pé de vaca, pé de boi, acho que é isso, né? Pé de boi. Que é a pessoa que você vai entulhando trabalho, mas ela não é diferenciada, ela não faz diferença. Ela só faz o trabalho, é isso, é um pé de boi, acho que é pé de boi mesmo o termo. E ele vai entulhando mais trabalho nela. Os colegas, meio que, ela é ótima, ela faz as coisas pra gente, na hora que a gente precisa, a gente pede ali um help, ela sempre dá um help, ela é legal, né? E como ela tá sempre muito ocupada fazendo as coisas, e tem que entregar para eles, né? Então eles nem chamam ela muito ali para
para os happy hours, para o momento de troca informal, que é fundamental para a construção ali de um vínculo, para a construção de um entendimento ampliado da organização. E é por isso que ela vai ficando ressentida também, porque eles não chamam, não te chamei, não chamam, porque a gente sabe que tu tá sobrecarregada, tá com muito trabalho, inclusive aquela ajuda que você tá me dando, pô, valeu, muito obrigada, hein, tô só esperando, que eu sei que vai ficar sensacional, você é ótima. E os colaboradores? Bom, aí o problema é muito grave. Porque os colaboradores vêm como uma liderança que não cuida dos interesses deles e dela mesma, né? Então eles vêm como uma liderança que não é líder. Uma pessoa facilmente manipulável. Uma pessoa que não se posiciona fraca, que não tem coragem de se posicionar. Uma pessoa que não sabe dizer não sabe estabelecer limite e que traz sobrecarga de trabalho todo dia para todo mundo e que não reconhece ninguém, que está sempre reclamando. Então, na cabeça do colaborador, aquela liderança não merece a posição que ocupa hoje. Então, como é que vai ser promovido se não merece a posição que ocupa hoje? Então, a boazinha só se ferra. E ferra, verdade, ferra a equipe dela. E pode ter um burnout, São essas as pessoas que correm maior risco de ter um burnout. Porque trabalha igual uma condenada. Não vem recompensa em cima de tanto trabalho, de tanta responsabilidade. Ela entra realmente num processo meio autodestrutivo aí. Então, não vale a pena ser boazinha. Vocês viram que não foi bom. Não foi bom para ela, em primeiro lugar. Pois não foi bom para o chefe, porque o chefe acha, não valoriza. Para os colegas não é bom, porque também não tem contato com ela, porque aquele contato mais amistoso lá, mais informal, ela nunca tem tempo, porque ela está lá toda atarefada. E para os colaboradores, ela não merece nem estar lá, então, para eles também, ela só prejudica, porque só enche de trabalho e não valoriza ninguém, só reclama, vive reclamando de Deus e todo mundo, então, e ainda é manipulável, então gente mais afoito assim, acaba conduzindo ela nas tomadas de decisão. Muito difícil essa situação. E para mim o que é pior é que esse amargor, né, esse ressentimento que a boazinha tem, acaba afetando a qualidade do trabalho dela. E aí ela vai entregando cada vez menos, mas quando pede reconhecimento, quando pede ajuda, ela pede com raiva. Então, ela que estava certa, fica errada, porque muitas vezes ela até agride as pessoas. Então, ela pode, de uma certa forma, dar uma resposta indevida para um chefe, ela pode não brincar com os seus pares, não ter camaradagem com os seus pares, começar a ser uma pessoa muito dura com os seus pares e com seus colaboradores, ser uma pessoa muito ressentida, muito cobradora, esperando muito deles. Gente, essa é uma armadilha que, se você por acaso escorregou e caiu, tem que sair logo. E como é que sai, né? O que a boazinha tem que fazer? Bom, o Simon Sinek, ele ensina pra gente que, em primeiro lugar, a gente tem que estabelecer o nosso propósito. Então, qual é o seu propósito? Quais são os seus objetivos de longo prazo para a sua carreira? Qual é o seu propósito? Por que você quer estar fazendo o que você está fazendo? Honre
em primeiro lugar, o seu propósito e os seus valores. Então, não passa por cima nem de uma coisa nem de outra. Mas você precisa ter mais consciência deles e por isso você precisa escrever. Escreva os seus valores e escreva os seus propósitos. Por quê? O seu propósito, desculpa. Por quê? Porque na hora que a gente escreve, né, que a gente traz racionalidade e a gente vê ali, né, o que está escrito, isso fica tangível. A gente começa a tornar isso tangível. E por que que o propósito e os valores são importantes? Para dar coerência para as nossas decisões. Então a gente vai dizer não com coerência, com poder de argumentação e não pelo não o não sem razão, o não agressivo, mas o não com lógica, com valor, né? E até com uma possibilidade aí de ajuda para o outro, né? Então, primeira coisa, trazer coerência para poder aprender a dizer não, porque vai ter porquês, por que não, né? E não o não puro e simples, não e por que não, né? Explicando na hora o porquê não, ainda contribuindo para a construção dos relacionamentos, né? Quando a gente é coerente e a gente começa a construir relacionamento, a gente consegue valorizar as pessoas pela reciprocidade. A palavra de ordem em qualquer relacionamento é a reciprocidade. Então você não vai ser feliz se só você fizer doações num relacionamento. O outro também tem que fazer doações. Só que a pergunta que não quer calar é: o que você gostaria que o outro fizesse por você? Você já parou para pensar nisso? Será que você manifesta para o outro o que você gostaria que ele fizesse? Você já disse para o seu chefe, por exemplo, que o seu sonho é chegar numa posição executiva e pediu a ele ajuda? Como que ele pode te ajudar para chegar lá? Olha que coisa bobinha, mas que é muito relevante, muito decisiva para o seu crescimento. Você já conversou com seus pares para saber percepções que eles tenham sobre você? Como é que você pode estar aí melhorando no trabalho, entregando mais para você, para a empresa, para outra área? São todas posições que você vai adotando, que vai mexendo com a percepção que as pessoas têm de você, que vai construindo nas pessoas um novo olhar para descobrir em você méritos para você chegar na posição que você sonha. Se você não verbaliza, se você não fala, se você não se posiciona, as pessoas não veem. Se você não diz não, as pessoas não percebem que você consegue defender as suas fronteiras, estabelecer limites. E aí elas ultrapassam mesmo, elas invadem o seu espaço. Então, quem cuida das suas fronteiras é você. E você tem que trocar. Tem que ser recíproco. Se o outro não quer te dar nada, por que você vai dar alguma coisa para esse outro? Não tem que dar nada. Então você tem que dizer não. Quando ele vier, que pena, não posso te ajudar, porque eu estou com um trabalho, eu estou com um projeto, eu estou com isso. Mas olha, eu tenho certeza que você vai conseguir, porque você é muito bom. Não vou fazer não. Não é uma resposta. Tem que ser uma resposta elaborada para o bem, né? Você não precisa disseminar inimigos, né? Você tem que ter pessoas que gostem de você, né? Que achem você uma pessoa bacana e que, caso você venha a ascender no futuro e possa vir a se tornar chefe deles, eles não reajam de uma forma tão veemente à sua
liderança, né? Sua futura liderança. Então, coisas importantes, estou dando dicas aqui de coisas importantíssimas que vão te fazer deixar de ser boazinha para ser uma grande colaboradora, para ser uma grande profissional. E com os seus colaboradores, regras. Estabeleça regras. Evite de toda forma paternalismo e favoritismo na sua área. Não faça isso, não permita que se construa panelinhas na sua área, né? Aqueles grupinhos de pessoas especiais que têm acesso também a benefícios especiais. Não deixe isso acontecer. Seja muito inteligente e esperta para lidar com os manipuladores. Não deixa aí que eles tenham uma vida melhor do que os seus outros colaboradores. Converse com seus colaboradores para descobrir sobre essas pessoas, esses profissionais. Você vai descobrir que quando você tem uma desconfiança que a pessoa não é legal, você vai descobrir muitas coisas que elas fazem, além do que você percebe, e que mostram claramente que elas não são legais e que elas podem fazer parte da equipe da concorrência. Não precisam estar mais na sua equipe. Não é isso? Então, cuide da sua equipe, ouça os seus colaboradores, observe os seus colaboradores, tenha atitude e priorize. O papel esperado de uma liderança é priorizar as tarefas. Então, na hora que você prioriza para os seus colaboradores, você prioriza para você também. E você sabe o que você tem que controlar primeiro, o que você tem que cobrar primeiro. E aí você vai se tornando uma profissional mais organizada e capaz de coordenar o trabalho como um todo. Você não vai ter tempo para ressentimento, você não vai ficar rancorosa, porque você também vai ver resultado, você vai ver a equipe andando e você vai se sentir mais realizada no trabalho, você vai ser mais feliz. Olha que mudança incrível, que coisas pequenas vão provocar. Mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa fazer isso, adotar isso como uma nova forma de atuação. Então, uma outra coisa importantíssima, não tenha pena de ninguém, nem de você, porque você não merece o lugar de vítima. Porque o lugar de vítima é um lugar de uma pessoa parada, vítima das circunstâncias. Ó vida, ó azar, ó tristeza. Não. Você não quer esse lugar parado, vítima das circunstâncias. Você quer um lugar de protagonismo, lugar do eu faço acontecer. Se não está acontecendo agora, eu vou criar aí a infraestrutura para que aconteça. Olha só. Sai do lugar da pessoa boazinha, da pessoa que não se posiciona, a pessoa que não diz não, a pessoa que não contraria os outros, porque contrariar os outros é ofensivo. Às vezes a gente precisa contrariar, a gente vai dizer não sim. E o outro também precisa de maturidade para saber que nem sempre vai ter sim, tem a hora do não, mas a gente tem que saber dizer não. Vejo muitas pessoas que são ríspidas, indelicadas ao dizer não. Ninguém tem direito de ser ríspido e indelicado e o outro tem todo o direito de não receber indelicadeza e rispidez. Responda com argumentos técnicos, com resposta clara, mas diga não. Não com educação, não sem
uma emoção aflorada. Um não, que é verdadeiro, um não com explicação. Agora eu vou te dar 7 comportamentos de um líder que fazem a diferença. Então, deixar de ser a boazinha para ser líder de verdade, aquela pessoa que os outros vão respeitar, que os outros vão admirar e que é confiante e confiável, né? Então, é uma liderança realmente no sentido estrito da palavra. Você quer ser reconhecido como essa liderança? Tem 7 passos aqui muito legais e muito importantes para você chegar lá. O primeiro deles é: você precisa ser firme, mas justa. Tem que equilibrar essas duas coisas. E o que é ser firme? Ser firme é dizer não. Ser firme é ter aí um posicionamento sobre as coisas, respeitar o seu posicionamento, mas justa para ouvir o outro lado, porque muitas vezes vem um argumento que pode ampliar a sua percepção daquele tema. Justa no sentido, se eu faço uma benfeitoria para um, eu não posso ter um impacto negativo em todos os outros. Isso não é justiça. Então, eu só posso fazer uma benfeitoria para um se os outros estiverem de acordo, ou se eu for capaz de, ao fazer esse benefício aqui, também ampliar esse benefício para todos. Eu só posso fazer o benefício para um se estiver na regra, claramente que isso é possível, que a pessoa conquistou esse benefício. Posso sim ser firme, ser dura, cobrar, mas ser justa, fazer as coisas dentro da regra, fazer a coisa que atente, alegre a todos, que possa se ampliar para todos, e justa no sentido de realmente não impactar negativamente o restante da equipe. Eu já vi isso acontecer em muitas áreas. Um profissional que era muito bom, que era diferenciado, aí a liderança, coitado, ele precisou, teve um problema, precisou, eu ajudei, deixei ele resolver 2 dias, dei 2 dias para ele, porque ele trabalha muito. É uma decisão justa com o colaborador, mas injusta com o restante da equipe, porque não estava na regra, não está claro na regra. Então, tem que transformar isso de alguma forma numa regra para que todos possam ter acesso. E aí, ninguém pode ficar insatisfeito se um conquistou. De novo, firme, ter posicionamento, dizer não, mas justo, ouvindo e entendendo aí as repercussões das suas decisões. Tem que ter coragem para manter os outros informados, mesmo quando as informações são ruins. E olha, eu sei que não é fácil ser o mensageiro de um problema, né? E a gente às vezes escolhe aí a reação por ser simplesmente o mensageiro, né? Por isso que muita gente diz, não vou contar não vou não, vai você. Por quê? Porque ser o mensageiro é difícil, é duro, mas a gente tem que ter coragem, porque também ter a coragem de ser o mensageiro e informar a sua liderança, por exemplo, sobre um problema, faz de você uma pessoa mais forte e maior possibilidade de promoção tem pela frente. Então, tudo na vida é uma via de mão dupla. É mais difícil, vai ter aí uma reação, pode ter aí tem que aguentar aí um escape de energia, mas por outro lado, a sua firmeza,
a sua postura e a sua vontade de esclarecer, a sua intenção de esclarecer, aumenta a sua confiabilidade. Confiabilidade e capacidade de fazer acontecer, a confiabilidade de que não vai dar bola nas costas. Da mesma forma, com os colaboradores, né? Tem que manter a chefia informada de tudo para que ela não leve bola nas costas e tem que manter os seus colaboradores informados aí do que está acontecendo, dos desafios da empresa, porque às vezes, por exemplo, no meio de um trabalho, a empresa precisa que acelere a sua parte, porque outra parte lá está dependendo. Então, tem que manter os colaboradores alinhados com todas as informações que você puder, porque desta forma o trabalho vai fluir muito melhor. Uma coisa muito difícil mesmo é assumir erro, né? Mas quando a gente assume erro com... não é a tranquilidade, assumi um erro, não. É a tranquilidade emocional de que você está fazendo o seu melhor e que o erro aconteceu. Essa segurança que você vai transmitir leva o outro a entender melhor o que realmente aconteceu, a entender que era um problema que realmente ia acontecer com qualquer pessoa e que você está dando o seu melhor. E o mais importante quando admitir o erro não é focar no erro, é focar na solução que já está sendo pensada para ultrapassar o erro e as consequências do erro, né? Então, a melhor situação é força para admitir um erro. Por exemplo, eu já vi muitas lideranças que falam mal dos seus colaboradores, né, na hora de erro. E é uma tentação muito grande. Quem nunca, né, que atire a primeira pedra, né? Até porque muitas vezes a gente, como liderança, orienta, diz que não é para fazer daquela forma, a pessoa vai lá, faz da forma dela e tchumba, dá problema. E aí na hora que vem, deu problema, você não tá vendo? Muita gente não sabia, a pessoa, o seu líder que vai trazer. E aí, poxa, mas eu orientei, eu falei que não era para fazer assim. Mas a gente nunca pode esquecer que aquele colaborador nos representa. Ele é a gente. Então, se ele comete um erro, nós cometemos um erro. Acabou. Então, a única solução é ou muda o colaborador ou muda o colaborador. O que eu estou falando? Ou tira esse colaborador que não ouve orientação, que não faz as coisas do jeito dele, ou muda o colaborador. Treina, capacita, conversa, dá feedback, mostra os seus sentimentos. Uma coisa muito importante para o líder é sentar com o colaborador e mostrar para ele o quanto que ele o prejudicou com aquela atitude, com aquela situação. E, obviamente, para o seu líder, para a pessoa que está te cobrando e tal, que vivenciou esse erro, você tem que buscar soluções, né? Posicionar soluções e não ficar preso ali ao problema e se sentindo muito mal, se sentindo errado. Não, vai para a solução, vai para o caminho da solução, porque esse é um caminho de força e de poder. Peça opinião e preste bastante atenção nas respostas. Pelo amor de Deus, a pessoa pede, o que você acha? Aí as pessoas começam a falar, a pessoa vai pro computador, ou vai pro celular, né? Vai mandar resposta de mensagem na hora que a pessoa tá dando a sugestão. Por que pediu a sugestão se não vai ouvir? Quando a gente pede sugestão, é para ampliar a perspectiva, é para que a gente possa encontrar realmente um desenho, um formato mais adequado. Então, se obrigue a prestar atenção. Se você marca uma reunião com seus colaboradores e para ouvir, para troca de ideia, para brainstorming, desliga o celular, entrega para a secretária, desliga e desliga o computador. Presta atenção em quem está na sua frente. Você vai ver o quanto de aprendizado, o quanto de desenvolvimento,
o quanto de integração mesmo que você vai começar a ter com o seu colaborador que está ali na sua frente. Então, peça opinião e escute com afinco a resposta. Que também pode ser com o seu chefe, né? Às vezes a gente pede opinião do chefe e ele começa a falar e a gente lá dentro assim, né? Porque com o chefe é mais difícil a gente pegar o celular, né? Você vai pegar o celular na frente do chefe? Você não faz esse desrespeito. Se você faz, pelo amor de Deus, né? O chefe falando, sei lá, no celular, não dá. Então, pede opinião, tem que ouvir. Ou então não pede opinião. Muito tão simples quanto isso. Mas sabe por que a gente pede opinião? Para ampliar a nossa perspectiva, para entender melhor o problema, porque a gente aí vai ver como o outro está vendo o problema. E a gente pede opinião porque na hora que o outro contribui com opinião, deixa de ser uma solução só sua, para ser uma solução nossa. E isso, obviamente, diminui o risco. Porque quando a gente faz sozinho, o risco é todo nosso. Quando a gente faz ouvindo todo mundo, o risco é nosso. Porque a gente ouviu todo mundo e todo mundo posicionou algo naquela direção. Então, muito importante. Ou pedir opinião, sim, e ouvir com atenção. Ouvir de verdade, escutar ativamente. Para ser uma boa líder, mantenha a palavra dada. Então eu vejo muitas pessoas que prometem e não cumprem. Ah, porque não deu. Ah, porque estava difícil. Ah, porque eu não estava gostando. Se você prometeu, tem que cumprir, porque o combinado não é caro nem barato. Se tá difícil, se tá ruim, senta com a pessoa e reveja. Agora, não deixe de fazer sem comunicar a pessoa está esperando. Você tem um compromisso e a pessoa está esperando. Na hora que você não entrega, isso é gol contra ou gol a favor? Se você não entrega, é gol contra. Você está marcando gol contra, porque você construiu uma expectativa que você não entregou de volta. Aí a pessoa vai chegar e vai perder a confiança em você. Líder que não é confiável não é líder. E aí como é que você vai ser promovida assim? Não vai ser promovida assim. Não vai conseguir promoção. Aprenda a confiar nas pessoas. Isso tem muito a ver com a nossa capacidade de delegação. Se a gente trabalha com uma pessoa que não é confiável, essa pessoa não merece trabalhar com a gente. Então, o que tem que acontecer? Tirar a pessoa. Tão simples quanto isso. Porque confiança, né? A pessoa vai dando mostras de confiança, de que é confiável. Se ela já deu mostras de que não é confiável, então ela não merece trabalhar com você. Se ela não merece mais trabalhar com você, o que você tem que fazer? Mudar a pessoa. Tão simples quanto isso. Para que você tenha uma pessoa confiável no lugar dela. Confiável no sentido de que não vai dar bola nas costas, confiável no sentido de que vai entregar, que sabe entregar, que o que não sabe vai perguntar e que mantém ali, dá o melhor, dá o sangue ali para entregar o combinado. Então, isso é uma pessoa confiável. Quando a gente confia, a gente tem que ter aquele famoso pensamento, né? Esperar o melhor. Então a gente tem que ter uma expectativa favorável, tem que estar otimista ali, que as coisas vão acontecer e contagiar as pessoas com esse otimismo, mas estar preparado para o pior. Então, se isso acontecer, o que nós vamos fazer? Se aquilo ali acontecer, o que a gente faz? Já ir buscando soluções para os problemas que possam vir a surgir. Então, esperar o melhor, ser otimista, acreditar na pessoa, estimular a pessoa, estar junto da pessoa, ajudar, fazer tudo que for legal fazer para conseguir o melhor resultado. Mas se preparando também para um resultado ruim, né? O que vai fazer, o que vai falar, como vai conduzir. Então, isso é fundamental. E, obviamente,
eu termino falando ali o sétimo, né? É cuidar dos interesses próprios e da sua equipe. Você tem esse papel, esse é um papel fundamental da liderança. Defender os interesses, os seus próprios interesses, os da sua equipe. Porque se você não cuida disso, né, os interesses muitas vezes têm a ver com as condições de trabalho, tem a ver com o reconhecimento, inclusive financeiro, para as pessoas, tem a ver com uma valorização da área. Então tudo isso é importante para construir aí uma equipe cada vez mais forte, um time que está junto mesmo para o que der e vier. E para você, obviamente, quando você defende os seus interesses, você também está ajudando a mostrar, né, a sua assertividade nas situações e a sua força mesmo e capacidade de futuro, de assumir desafios futuros. Então defenda assim, não cegamente. Eu não estou falando para defender erros, defender uma atitude inconveniente, uma atitude errada. Não é isso. O que eu estou falando é defender os interesses. Então, está faltando infraestrutura de trabalho, o seu papel é buscar infraestrutura de trabalho, é mostrar o que a falta da infraestrutura de trabalho da sua área está impactando no trabalho das pessoas. É buscar ali que o seu chefe vá na área, reconhecer o esforço deles por causa dessa falta de infraestrutura. É envolver o chefe nas dificuldades, fazer o chefe ouvir da boca do colaborador as dificuldades, porque isso também muda a mente do chefe, faz o chefe ficar mais dentro dessa conversa, mais parceiro na busca pela solução. Então, o seu papel como líder é sim se posicionar defendendo os interesses seus próprios e da sua equipe. Pensa nisso, né? Seja a primeira defensora de você mesmo, porque se você acredita em você, todo mundo vai acreditar. E se você não acredita em você, não luta pela sua equipe, quem vai lutar? E quem vai acreditar em você? Certamente, esses 7 passos vão te tirar de uma posição de boazinha e vão te colocar numa posição de uma profissional muito capacitada e apta a assumir novos desafios numa posição executiva. Mas você precisa olhar para dentro e fazer as mudanças, né? Não é um processo simples não, mudar não é fácil. Sair do papel de vítima e ir para um papel de protagonista da sua história e da sua carreira. Acredite, você vai chegar lá. Sucesso, até o próximo.